Sejam muito bem-vindos ao Arte às 7. Aqui nós discutimos questões inerentes à sua jornada em direção à pintura a óleo realista. Eu me chamo Kevin Couto e nessa aula, na aula de hoje, nós vamos tratar sobre um tema muito polêmico, que é o seguinte: para pintar realismo, eu tenho que ter dom? Essa é a grande pergunta que surge aí na cabeça das pessoas que estão começando a aprender pintura a óleo realista. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e dá um joinha no vídeo, tá legal? Então vamos logo. Essa é a grande polêmica e como todas as perguntas que existem aqui, que passam, né? Que permeiam esse conjunto de lives, ela não poderia deixar de ser uma pergunta polêmica e uma pergunta complexa de responder. Esses temas desses vídeos, eles são perguntas que me enviam por e-mail, colocam lá na minha live. Eu faço, para quem não sabe, eu faço um conjunto de lives todas as segundas-feiras no meu canal e já tem 47 segundas-feiras, Felipe, é isso? 47 segundas-feiras que nós fazemos isso? Certo. Então nós estamos na 40ª semana fazendo essa transmissão de pintura na prática, né? Aqui a gente está tratando sobre assuntos teóricos, mas nas transmissões do YouTube nós tratamos de assuntos práticos da pintura. Gostei dos olhos aí atrás. Bom, vamos lá. A resposta para isso é: para pintar realismo tenho que ter dom? E a resposta é não. Agora a gente acabou o vídeo, já respondi a história toda, tô brincando. Por que diabos eu resolvi fazer essa live sobre esse assunto, tá? Muitas pessoas me perguntam se dom existe. Eu já vi uma galera falando que dom não existia, que dom era invenção, que o que você tinha que era se dedicar mesmo e tudo mais. Então existe muita confusão nesse assunto do que seria exatamente dom e também se dom de fato existe. Então a resposta para essa pergunta não é muito simples, mas em linhas gerais, sim, dom existe e é genético. E além de ser genético, tem N pesquisas que tratam sobre isso nas questões psicológicas. Eu vou colocar aqui vou falar aqui alguns nomes para vocês depois darem uma pesquisada, mas sim, dom existe. E aí as pessoas, quando eu falo essas pessoas, ai meu Deus, Kevin, eu não tenho dom, será que eu vou aprender a pintar? E caramba, e agora? Bom, então para essas pessoas, né, eu quero contar algumas histórias e vocês vão tirar mais ou menos as conclusões a respeito desse assunto, tá? O meu primeiro contato com esse assunto, eu acho que foi o meu primeiro contato, foi quando eu era ainda criança. E a minha mãe estudou pedagogia, né? E ela começou a pesquisar sobre as múltiplas inteligências. E aí, quando eu era bem criança, eu lembro dela citar, ela falar: meu filho, segundo as múltiplas inteligências, ele tem um direcionamento e tudo mais. Aí eu fiquei pensando, caramba, o que seria essas múltiplas inteligências, né? E aí, é como se você fosse uma pessoa especial, né? Tipo, tem até um livro chamado Outlier, que é Fora de Série. É um livro muito bom, é importante vocês darem uma olhada nesse livro. E ele fala sobre quando um indivíduo é tratado como especial ou por alguma habilidade, alguma coisa que ele tenha, ele acaba desenvolvendo mais rápido essas habilidades e tudo mais. E depois eu vou tratar sobre isso. Mas só voltando à história, e aí ela falava essas coisas, eu ficava pensando e tal, e ela começou a perceber que eu tinha essa leve tendência a desenhar e tal, e ela sempre me incentivou muito, a minha família sempre me incentivou muito nas artes. E eu sempre falo que eu sou um ponto fora da curva, porque o normal eu sempre escutar alunos falando que a família não incentivou, a família falou: por que você está fazendo isso? Você está fazendo isso para aparecer, isso daí não serve para nada, você não vai ganhar dinheiro com isso daí não vai te levar a lugar nenhum. Eu já escutei vários colegas falando sobre essas realidades com a família. Inclusive, família é um assunto, família e amigos, né, é um assunto de uma das lives que nós vamos fazer. Mas eu fui um ponto fora da curva. A minha família sempre me incentivou, minha mãe sempre me incentivou, inclusive nessa história toda de múltiplas inteligências e tal. E aí eu fui crescendo e cada vez mais fui sendo incentivado a desenvolver o desenho, a desenvolver a pintura, desde muito criança, tá? E aí aconteceu um fato curioso lá na frente, quando eu estava estudando. Eu tenho um amigo, um grande amigo, que depois virou posso dizer um aluno, né, do Código da Pintura, mas ele
ele era meu grande amigo, né, na faculdade e tudo mais. E aí ele passou por um ateliê, que eu não vou falar exatamente para não ser antiético, mas ele passou por um determinado professor, um determinado ateliê. E esse professor falou para ele que algumas pessoas tinham uma tendência expressionista e outras pessoas tinham uma tendência naturalista, né? E eu fiquei com isso na cabeça. Falei, poxa, algumas pessoas têm uma tendência expressionista e algumas pessoas têm uma tendência naturalista. Essa era a teoria dele. Então uma pessoa chegava lá no curso e tudo mais, nunca tinha pego na tinta óleo na vida, não tinha a menor noção nenhuma de como utilizar os materiais, e ele recebia lá o material, recebia lá a explicação básica dos pincéis e tudo mais, e era dado a incumbência de fazer uma pintura, né, de produzir uma pintura, de produzir uma pesquisa temática e tudo mais. Era uma coisa muito assim, vamos lá, faz aqui, mexe ali, pinta ali, era uma coisa meio solta, né? E aí esse meu colega, ele produziu uma pintura, e aí na primeira pintura o professor olhou para ele e falou assim, tá vendo? Você tem uma tendência expressionista. Aí ele falou, não, mas eu quero pintar naturalismo, eu não quero pintar expressionismo, eu gosto de naturalismo e tal. Aí ele falou, não, isso é tudo um grande preconceito e tudo mais, porque o expressionismo e tal. E aí ele foi sendo levado a pesquisar sobre o expressionismo contra a vontade dele. Nada contra o expressionismo, eu acho que existem grandes artistas expressionistas, mas na época ele queria muito pintar realismo, e o professor simplesmente taxou, ele falou assim, você não tem uma tendência a realismo, você nunca vai pintar realismo, naturalismo, você nunca vai pintar naturalismo. Aí ele falou, poxa, eu nunca vou conseguir pintar naturalismo e tal. E aí um dia ele foi, a nossa vida transcorreu e tal, ele me contou essa história. E ele me contou essa história no momento que ele estava muito depressivo, ele estava chateado e tal, e a gente sempre trocava vários assuntos, né? Nessa época já tinha o WhatsApp, e era engraçado porque ele gravava um áudio para mim de 7 minutos, aí eu ia responder um áudio de 8 minutos, aí ele ia lá e respondia um áudio de 10 minutos, e a gente ficava nesse ao longo do nosso dia, né, trabalhando, fazendo nossas coisas e conversando sobre arte. E aí ele contou isso, e aí, imbuído dessa história toda, eu fiquei eu já sabia sobre a genética comportamental e já sabia sobre a teoria das inteligências múltiplas. E aí eu mostrei para ele um quadro, quem já é meu aluno, quem já participou de alguma masterclass, quem já participou de uma semana das lives infinitas, né? Já viu esse quadro, inclusive já mostrei em algumas aulas esse quadro, para mostrar porque existe um grande problema no nosso meio, que eu não sei o que acontece com os artistas, que eles têm vergonha de mostrar a trajetória. Eu sinceramente já tentei criar várias teorias filosóficas sobre esse assunto, mas as pessoas de fato têm muito medo de expor seus trabalhos, de mostrar a trajetória, né? Mostrar o caminho. E aí eu falei, poxa, eu vou mostrar um trabalho para ele. E agora, para endossar essa aula, né? Para ilustrar essa história que eu estou falando para vocês, eu tenho aqui esse trabalho. Vou pegar aqui, ó, esse trabalho aqui. Acho que está dando para vocês verem. Eu já mostrei para alguns alunos. Esse trabalho foi o meu segundo quadro. Eu acho que foi o meu segundo ou meu primeiro quadro com óleo, né? Eu lembro que eu já desenhava grafite, eu achava que eu era muito bom no grafite, eu não tenho aqui nenhum trabalho com o meu desenho e tal, e eu achava que existia aquela correlação, né? Pô, se eu desenho muito bem, a hora que eu pegar o óleo eu vou, caraca, destruir no óleo. E aí uma das minhas primeiras aulas em ateliê, eu fiz esse trabalho e eu fiquei muito chateado, porque eu queria fazer um trabalho ultra mega realista, né? E aí eu fiquei muito chateado, falei, cara, por que eu cheguei nesse resultado e tal? Naquela época era tipo assim, foi bom, foi razoável, mas se vocês verem o resultado, ontem eu fiz uma outra transmissão, e aí uma das alunas do código, a Valdete, ela mostrou os resultados dela, né, no primeiro módulo do código, módulo de marcação, e depois ela mostrou o underpainting, depois ela mostrou as pinturas monocromáticas. Ela nunca tinha pintado na vida, nunca tinha feito realismo na vida, né, então ela é aquele estilo de aluno que eu até brinquei, né, que é o bonequinho de palitinho, né. E nessa época não, nessa época eu já desenhava, eu já fazia desenho realista, e por isso também que eu falo que não tem correlação
entre operar a ferramenta do desenho e operar a ferramenta da tinta, né, da pintura. E aí eu cheguei e mostrei esse trabalho para esse meu amigo. Falei, olha só esse trabalho. Se o professor fulano de tal, que disse isso para você, se eu tivesse entrado, né, no curso dele, sei lá, e eu tivesse feito essa primeira pintura há tantos anos atrás, eu não me lembro mais ou menos quantos anos era, se eu tivesse feito isso há tantos anos atrás, ele também diria que eu tinha uma tendência expressionista? Será que ele diria que jamais eu seria capaz de fazer uma pintura como essa daqui que vocês estão vendo? Aí eu perguntei isso pra ele e ele falou, cara, é verdade, pô, aí você nunca tinha pintado a óleo. E quando ele falou isso pra mim, eu também nunca tinha pintado a óleo. Eu falei assim, então, a questão é que ele tá querendo construir uma teoria em cima da tendência pictórica da pessoa, mas muito prematura, porque essa pessoa simplesmente nunca tinha operado aquela ferramenta, né? Então, eu parei e falei assim, poxa, se ele tivesse visto esse quadro, ele talvez não falaria que eu sou expressionista, né? E aí depois eu mostrei um outro quadro, claro que eu ainda não estava nesse nível aqui, não tinha feito nenhum trabalho hiperrealista e tal, e aí mas eu já tinha muitos trabalhos realistas nessa época, e eu já tinha conseguido uma capacidade técnica, né, uma desenvoltura técnica que eu estava muito satisfeito. E ele sabia disso, então ele ficou impressionado. Ele falou, caraca, é verdade. Então, perceba, existe um abismo que as pessoas colocam entre o que exatamente significa dom, tá? Já de bastante tempo, algumas pessoas têm muitos estudos sobre a genética comportamental, e a genética comportamental, ela diz o seguinte, que você tem uma predisposição genética A, ela não garante que você será aquilo. Eu sempre gosto de dar um exemplo que se uma pessoa que tem grandes desenvolturas genéticas para fazer pintura, por exemplo, se ela nascer no Camboja, é bem provável, na Somália, é bem provável que ele nunca vai descobrir, né? Mesma coisa, o cara poderia ser o Michelangelo, mas ele nunca iria descobrir que ele tem essa predisposição. Então, o que acontece normalmente quando abordam esse assunto é porque geralmente as pessoas colocam como dom, as pessoas confundem dom com mágica. Por que eu digo que as pessoas confundem dom com mágica? Uma vez eu publiquei um vídeo de eu passando verniz num quadro, né, hiperrealista, e a pessoa falou assim, jamais eu conseguirei... Meu cachorro acabou de latir. A pessoa falou assim, jamais eu conseguirei produzir um trabalho como esse porque eu não nasci com dom, né? E para falar sobre isso, né, por que as pessoas confundem dom com mágica, eu quero dar um exemplo de um cara que descobriu uma coisa muito bacana. O nome dele é Howard Gardner. Ele descobriu uma coisa chamada teoria das inteligências múltiplas. E o que seria a teoria das inteligências múltiplas, né? Que eu falei lá atrás que minha mãe sabia essa história toda de múltiplas inteligências. A teoria das inteligências múltiplas vai tratar do seguinte: cada pessoa, ela nasce como se fosse no centro de um círculo de múltiplas inteligências. E a pessoa, imagina que a pessoa está no centro, né? Ela sempre vai tender a um determinado ponto desse círculo. Então você tem inteligências relacionadas à matemática, inteligências relacionadas à linguística, inteligências relacionadas à música. Então você tem múltiplas inteligências, o nome já diz, acho que são 9, se eu não me engano. E aí a pessoa ela nasce com uma tendência a uma determinada inteligência. E aí você percebe que algumas pessoas, elas, isso daí não é uma grande descoberta para ninguém. Se você, talvez, eu tenho muitos professores, inclusive, que acompanham as transmissões. Se você é um professor de artes ou de qualquer outra disciplina, é bem provável que você já tenha se deparado com um aluno que ele era completamente fora da curva, ele era completamente fora da média. Essas pessoas, elas são mais tendenciosas às bordas desse círculo. Repara que existem pessoas que são muito boas em matemática, então elas são mais tendenciosas a um determinado ponto do círculo relacionado
relacionado à matemática. Pessoas que são muito boas em uma determinada matéria, por exemplo, sobre linguística, ela é muito tendenciosa a essa matéria. Então, as pessoas, elas percebem como dom alguém que tem uma predisposição a um determinado assunto. Mas repara que quando eu estava falando sobre as múltiplas inteligências, eu falei, a pessoa está no centro e as múltiplas inteligências como se estivessem em volta da pessoa. Então, ou seja, todas as pessoas nasceram, todas as pessoas que têm suas capacidades mentais perfeitas, elas nascem com possibilidades, com capacidades de desenvolver qualquer uma dessas inteligências. É um fato que existem pessoas que são mais tendenciosas a cada uma delas, mas isso não impede você de desenvolver, de praticar essas outras inteligências. E repara também uma coisa interessante, o fato de uma pessoa nascer tendenciosa a uma determinada inteligência não garante que ela vai desenvolver aquela inteligência se ela não for exposta tecnicamente sobre o assunto. Então, quando eu falo que as pessoas confundem dom com mágica, eu estou querendo dizer o seguinte, as pessoas acham que simplesmente o fato dela nascer tendenciosa demais a uma múltipla inteligência relacionada às artes, de um modo geral, né, às suas capacidades manuais, de perceber as características de valor tonal, de perceber as características de valor cromático no mundo, isso não significa que você, não sendo exposto tecnicamente àquele conhecimento, você vai virar um Michelangelo da vida. É claro que você precisa ser exposto tecnicamente àquele conhecimento. Então, quando eu digo que as pessoas confundem dom com mágica, é isso. Elas acham que simplesmente eu acordei um dia e comecei pintando assim. Eu não acordei um dia pintando dessa maneira. Eu mostrei justamente esse quadro para vocês, para mostrar para vocês que quando eu comecei a pintar a óleo, eu falhei miseravelmente, vou até pegar aqui, eu falhei miseravelmente em conseguir fazer uma pintura realista. E por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque eu não dominava a ferramenta, né? Agora, o mais curioso disso tudo é que eu comecei essa história toda, essa aula, contando para vocês que a minha mãe tinha percebido, né, tinha identificado que eu tinha uma tendência à inteligência relacionada ao desenho, relacionado à pintura, né? E ela começou a me incentivar. E quando eu era criança, eu lembro de me destacar na escola, me destacar na sala de aula, dos professores saberem, meus colegas sabiam que eu sabia desenhar. Eu assistia às aulas de matérias relacionadas a ciências exatas e eu não prestava atenção em absolutamente nada. Eu ficava desenhando a professora, eu ficava desenhando meus colegas, ficava desenhando o que eu queria desenhar. Eu não estava nem aí principalmente no ensino médio, quando a gente começa a estudar profundamente física, química, biologia, eu não estava nem aí para essas matérias. Eu ficava desenhando o tempo todo. E eu achava que eu tinha dom. Eu lembro, as coisas eu não posso dizer para vocês, principalmente porque eu tenho muitos alunos assistindo essa transmissão, eu não posso dizer para eles que em determinados momentos da minha vida eu não falei assim, isso é fácil. E realmente para mim era fácil. Então, repara, mesmo eu tendo uma certa disposição, uma predisposição genética, ou você pode chamar de dom, pode chamar de talento, pode chamar o que você quiser, do que você quiser, mesmo eu tendo todas essas características, e eu achava realmente que eu tinha, né? Tanto achava que eu persistia, eu continuava, e eu não percebia que as coisas eram tão difíceis para mim, eu jamais posso dizer assim, em alguns momentos sim, em alguns momentos eu falei, caramba, e agora? Para onde eu vou? Eu não sei como eu vou caminhar, eu precisava seguir um mestre, eu precisava seguir um método, mas dizer que foi muito difícil, dizer que eu não conseguia desenvolver o meu trabalho, eu não posso jamais dizer isso. Então, veja, eu acreditava que eu tinha dom, e de fato talvez eu até tenha dom, mas a questão ele não me impediu de falhar miseravelmente em produzir uma pintura realista na minha primeira tentativa de pintar a óleo. Então, o que eu estou querendo dizer com isso tudo é o seguinte, que, lembra, eu falei, as pessoas confundem dom com mágica, né? O dom, ele não garante que você vai ser o melhor ou que você será muito bom. Ele apenas garante uma predisposição. Agora, é muito engraçado, é muito interessante também sobre essa questão toda de predisposição, né? E aí algumas pessoas falam assim, mas eu não tenho dom, então eu não vou conseguir aprender, ai meu Deus do céu. Eu tenho uma história engraçada também que foi muito interessante, que quando eu fiz autoescola, né, as pessoas não ficam refletindo sobre... É engraçado, as pessoas não refletem sobre essas coisas, né?
quando eu fiz autoescola, eu fui lá, fiz autoescola, fiz as aulas e tudo mais, e o meu instrutor falou assim, na minha primeira aula, né, eu já saí dirigindo e tal, e ele falou, caramba, você tem muita facilidade, caramba, você tá indo bem e tudo mais. Aí eu fiz as aulas e tudo mais, e aí quando chegou na prova, no dia da prova, eu fui reprovado, né? Na prova prática, né? Perdão. Eu fui reprovado. E aí eu falei assim, caraca, eu fui reprovado e agora eu vou ter que aproveitar o Duda, né? Pra conseguir, pra não ter que pagar de novo e tudo mais. E aí, isso me deixou um pouco desmotivado e eu não marquei, não fui fazer. E aí é muito engraçado, porque eu não sou um cara que fica eu não tenho uma mentalidade muito confrontada. Eu erro e vou de novo, e vou ficar fazendo até eu acertar. Mas nesse caso, eu não sei porquê, eu fiquei um pouco chateado e aí eu não fui fazer. E aí passou muito tempo, e aí eu resolvi, acordei um dia e falei assim, não, eu vou lá fazer a prova de novo, vou marcar e tudo mais. Aí marquei e fui fazer a prova. E nesse dia, tinha uma coisa lá na autoescola que você podia fazer um simulado, né? Como é que era o simulado? Você tinha lá a pista lá, que você ia fazer a prova, e aí um instrutor ia contigo e tal, e você fazia um simulado, e cada um, foi uma cabeçada fazer, foi uma galera fazer a prova, e eu lembro que tinha um menino, que ele era bem mais novo do que eu e tal, e ele foi fazer também, não era muito mais novo não, mas ele era mais novo do que eu, ele foi fazer, e aí ele não, nós fizemos o simulado, mas cada um conseguiu fazer o simulado umas 3 vezes. 3 ou 4 vezes. E ele errou todas as vezes. O trajeto ele errou todas as vezes. Por último, o instrutor estava com tanto receio dele não conseguir passar, que o instrutor mandou todo mundo sair de dentro do carro, porque eu tinha dado a ideia da galera ficar dentro do carro para poder ver o trajeto e cada um aprender com o outro, né? Meu eu professor pensando logicamente sobre isso. E aí eu falei, ele falou, não, todo mundo sai do carro, deixa ele fazer sozinho e tudo mais. Aí ele foi sozinho, né? E aí ele foi sozinho e ele errou de novo. E eu falei assim, cara, esse menino não vai passar nunca. Eu já tinha feito uma vez, eu sabia como é que era o arquétipo de uma pessoa que está disposta a passar, que vai passar, né? E aí uma menina que estava muito boa, que acertou tudo, ela era muito, muito boa, ela foi e fez a prova, e no final, quando acabou a baliza, quando ela acabou o tempo dela, né, ela tinha atravessado o carro na vaga, ela tinha que colocar o carro assim, ela terminou o tempo dela, o carro estava assim. E quando eu vi aquilo, eu entrei em pânico, eu falei assim, cara, ela foi melhor do que eu em todas as vezes, e como é que pode e tal... e aí a pessoa já começa, se você for transpor isso para a pintura, você começa a falar assim, poxa, mas ela tem dom, pô, ela tem o dom da direção, ela tem o dom de chegar lá e estacionar direito, chegar lá e conseguir fazer toda a prova certinha e dirigir muito bem. E eu pensei, caramba, ela foi muito bom. Se ela atravessou, se ela ficou tão nervosa, se ela ficou tão ansiosa, se ela foi tão afetada pela prova, ao ponto de terminar o tempo dela e ela ter parado o tempo com o carro atravessado na baliza, então, caraca, eu já perdi, eu já não consegui passar. E aí, depois dela foi o menino, né? O menino que tinha sido reprovado, tinha errado em todas os simulados, né? E aí quando ele fez, ele foi e passou. E aí agora eu vou falar uma coisa pra vocês que vai parecer um pouco feio da minha parte, mas aconteceu comigo uma coisa que eu chamo de o desejo de ser grande, tá? Existem outras pessoas que chamam isso de outras coisas, né? Você pode escutar muitas pessoas falando sobre brio, sobre vergonha na cara, né? Algumas pessoas chamam isso um pouco engraçado, né? Mas eu chamo do desejo de ser grande, tá? E aí quando eu vi aquele menino que foi reprovado, né, todas as vezes no simulado, e ele foi e passou, eu parei e falei assim, eu acho que eu sou melhor do que ele. Eu acho que eu não sou tão ruim a ponto de não conseguir. Pô, se ela que acertou todos, foi lá e foi reprovado, e ele que errou todas, foi lá e acertou, e eu achava que eu dirigia melhor do que ele, eu fiquei pensando assim, cara, eu acho que eu sou melhor do que ele. Então, repara que nesse caso, né, nessa história toda, aí só para resumir a história, eu fui lá, fiz a prova e passei, né? Mas só nesse caso, né, o que estava determinando exatamente quem ia passar ou não era uma questão de inteligência emocional, era uma questão de como a pessoa se coloca diante do que ela está fazendo. Então, nessa história toda, eu só estou dizendo para vocês o seguinte, assim como
ele que errou todos os simulados, ele que errou todos os simulados, passou, algumas pessoas poderiam dizer que ele não tinha dom, ele não teria o dom de dirigir, né? Como se dirigir fosse uma coisa passível poxa, será que existe uma múltipla inteligência relacionada à habilidade da direção? Porque você dirigir um carro é muito diferente de você dirigir um carro de Fórmula 1, por exemplo. Então, as habilidades, o tipo, a forma como você vai operar aquela máquina é completamente diferente. Então, será que existe uma pessoa que tem o dom da direção? Será que existe uma múltipla inteligência relacionada à direção? E se existe, por que tantas pessoas dirigem? Porque é uma coisa que tem uma utilidade, é um hábito, as pessoas precisam desenvolver aquilo ali, aquela habilidade, né? Então, veja, pensa comigo, pessoas que não têm habilidade nenhuma com a direção, muito que provavelmente tiram a carteira de motorista e estão dirigindo por aí. E será que elas vão ser muito boas ou muito ruins? Depende. Depende do quanto ela desenvolve essa habilidade, depende do quanto ela se coloca diante do desafio e supera esse desafio. É a forma como você se coloca diante do problema. Sempre eu apelido, né, os 3 problemas da pintura, os três pilares da pintura como 3 charadas, né? E eu falo para os meus alunos assim: você tem que decifrar essa charada. Tem a primeira charada da pintura, que é a marcação, a segunda charada da pintura, que é o valor tonal, ou seja, a luz e sombra, o claro e escuro, e tem a terceira charada da pintura, que é a cor. Então, a questão não é se alguém tem dom ou não, a questão é como você se coloca diante do trabalho que você está fazendo. Eu sempre falo que não existe, o bom disso tudo, né, é que não existe competição. Algumas pessoas colocam, inclusive, realismo e hiperrealismo como sendo uma competição, mas é a mesma coisa que você perguntar o que é melhor, né? Dó ou si. Então não existe competição, existe um propósito. Aquilo ali existe para um determinado propósito, um outro elemento da pintura serve para outro propósito. Então, esses são propósitos diferentes, mas a questão não é uma competição, não é quem tem dom ou não, a questão é como você se coloca diante do trabalho. É normal você ver alguns professores falando assim: dom não existe. É claro que aí existe uma questão de algumas pessoas não têm uma profunda pesquisa sobre esse assunto e aí acabam dizendo que de fato não existe. Eu poderia estar aqui falando para vocês que não existe a fim de motivar vocês a continuarem persistindo, mas eu não vou fazer isso. Eu estou aqui para falar a verdade para vocês. Então é um fato sim que dom existe, mas também é um fato que dom não vai garantir que você vai ser muito bom ou que você vai se destacar na pintura realista. Simplesmente ele diz que você tem uma tendência àquilo ali. E se você tem uma tendência àquilo ali e você está seguindo na pintura, você está seguindo no desenho, apenas significa que você está seguindo o curso da natureza. Você nasceu com essa predisposição, ou seja, você nasceu... Tem um filósofo chamado Clóvis de Barros Filho, e ele fala que a goiabeira nasceu para dar goiaba. Então, se você agora está fazendo pintura realista, você é uma goiabeira que está dando goiaba. Você não está fazendo nada melhor e nada de diferente da sua natureza. Seria estranho se você não estivesse... seria estranho se você estivesse tentando, dar jabuticaba. Você não nasceu para dar jabuticaba, você nasceu para dar goiaba. Então, ele sempre fala esse exemplo porque a questão as pessoas colocam como dom, as pessoas colocam com esse preciosismo, como se fosse uma coisa que transcende, como se você fosse melhor do que a pessoa que recolhe o seu lixo. Eu sempre dou esse exemplo também porque o fato de você produzir realismo, o fato de você produzir uma pintura, você está cumprindo com um papel na sociedade que não é mais importante ou menos importante do que ninguém, e você está cumprindo com um papel diante da sua vida, diante do seu livre-arbítrio, que você também não faz mais do que a sua própria obrigação evolutiva. Então, pelo amor de Deus, parem de ficar tentando colocar um certo preciosismo nessa questão do talento, do dom e tudo mais, e também tentando colocar um certo preciosismo na questão da sua função profissional enfim, eu acho que se
simplesmente se colocar diante do nosso trabalho com respeito, se colocar diante dos nossos colegas com respeito, se colocar diante das nossas dificuldades, a fim de nos superarmos, não a fim de superar alguém, mas a fim de superar você mesmo. É você sendo melhor do que você ontem. Então, você vai simplesmente ignorar essa questão toda de dom, todas os grandes feitos que eu já fiz na pintura, na minha vida, não foram tentando me comparar com nenhum outro artista, não foi tentando superar nenhum outro feito, não foi colocando a pintura como se fosse atingir o hiperrealismo fosse uma corrida do ouro, como se a minha pintura, por ser hiperrealista, fosse melhor do que uma pintura expressionista. Não foi dessa maneira, simplesmente foi observando o que eu queria fazer e seguindo em direção ao que eu queria fazer. Observando o que eu achava que eu tinha nascido para fazer. Então, se você acha que você nasceu para ser uma goiabeira, então, pelo amor de Deus, o fato de você produzir frutos, produzir goiabas, você só está seguindo o fluxo da natureza, você só está seguindo a lei natural das coisas. Você não é melhor nem pior do que ninguém. E também, além disso tudo, o que fica sobre essa questão, eu falei para vocês que eu ia falar sobre o Howard Gardner, e também tem um grande mestre, uma grande mestra do desenho chamado Beth Edwards, que ela fala sobre os dois hemisférios do cérebro, e o livro dela é Desenhando com o Lado Direito do Cérebro. E as provas sobre esse método, as provas sobre o desenho de observação, sempre falo que eu sigo a pintura de observação e não tem como eu não citar ela, porque as provas do método dela, as provas de pessoas que faziam o tal do boneco de palitinho são incontestáveis. Então, essa história toda de, ai meu Deus, eu não tenho dom, tudo que você precisa é saber exatamente o que você quer fazer na pintura e seguir em frente, cair e levantar, cair de novo e levantar de novo. Não vai ser fácil, não é para ser fácil, é só para você se superar. Então, o que eu queria deixar para vocês hoje a respeito do dom é isso. Dom existe sim, genético inclusive, tem também a questão das múltiplas inteligências, mas isso não é mágica. Você não vai acordar um dia e sair pintando, isso não vai fazer com que uma pessoa tenha mais qualidades técnicas do que você. As duas pessoas são completamente iguais nesse quesito. Você com certeza vai conseguir alcançar todos os seus objetivos na pintura. É mais ou menos isso que eu queria falar para vocês. Então, esse foi mais um Arte às 7. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e, por favor, coloque aqui o seu comentário, o que você pensa sobre dom, o que você acha sobre essa questão da genética comportamental, das múltiplas inteligências e todos esses assuntos, tá legal? Um grande abraço e até o próximo vídeo.